A primeira lei da termodinâmica que estudamos no capítulo anterior é uma formulação da conservação da energia. Essa lei não coloca nenhuma limitação aos tipos de conversão de energia que podem ocorrer. Ao contrário do que a primeira lei pode sugerir, apenas determinados tipos de conversão de energia são observados na natureza. Considere os seguintes exemplos de processos que são consistentes com a primeira lei da termodinâmica em um sentido e no outro também, mas que na prática prosseguem somente em um determinado sentido, ou possuem uma grande probabilidade de acontecerem apenas em um sentido. Quando dois corpos em temperaturas diferentes são colocados em contato térmico entre si, o calor sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Nunca vemos fluxo de calor do corpo mais frio para o corpo mais quente. Uma bola de borracha deixada cair ao solo quica diversas vezes e, eventualmente, chega ao repouso, com a energia potencial gravitacional original tendo sido transformada em energia interna na bola e no solo. Entretanto, uma bola que se encontra no solo nunca armazena energia interna a partir do solo e começa a saltar por conta própria. Se oxigênio e nitrogênio forem mantidos em metades de um recipiente separadas por uma membrana, e a membrana for perfurada, as moléculas de oxigênio e de nitrogênio se misturam. Nunca vemos oxigênio e nitrogênio de uma mistura se separarem espontaneamente em lados opostos do recipiente. Todos esses processos são processos irreversíveis, isso é, ocorrem naturalmente somente em uma direção. A segunda lei da termodinâmica, que é o foco principal desse vídeo, estabelece quais processos naturais ocorrem ou não. Do ponto de vista da engenharia, talvez a aplicação mais importante dos conceitos desse vídeo seja a eficácia limitada das máquinas térmicas. O fato é que não pode ser construída uma máquina capaz de converter completamente, continuamente, em um processo cíclico, a energia interna em outras formas de energia. Uma máquina térmica é um dispositivo que converte energia interna em outras formas úteis, tal como a energia cinética. Em um processo típico de produção de eletricidade, em uma usina de força, por exemplo, carvão ou algum outro combustível é queimado e a energia interna resultante é usada para converter a água em vapor. Em Macaé, a usina termoelétrica Norte Fluminense utiliza o combustível gás natural para converter a água em vapor e movimentar as suas turbinas para a geração de energia elétrica. O vapor é direcionado para as lâminas de uma turbina, colocando-as em rotação. Finalmente, a energia mecânica associada à rotação é utilizada para impulsionar um gerador elétrico. Em uma outra máquina térmica, o motor de combustão interna de seu automóvel, a energia entra no motor por transferência de matéria, quando o combustível é injetado no cilindro, e uma fração dessa energia é convertida em energia mecânica. Em geral, uma máquina térmica faz com que alguma substância de trabalho realize processos cíclicos, durante os quais o calor é transferido de uma fonte a uma temperatura elevada, trabalho é feito pela máquina e calor é lançado pela máquina para uma fonte a uma temperatura mais baixa, como mostra a figura. Se a substância de trabalho for um gás, o trabalho líquido feito pela máquina para um processo cíclico é a área contida pela curva que representa o processo em um diagrama PV, como falado nos vídeos anteriores. O rendimento térmico de uma máquina térmica é definido como a razão entre o trabalho líquido feito pela máquina e o calor absorvido na temperatura mais alta durante o ciclo. Uma máquina térmica com rendimento perfeito teria que transferir todo o calor fornecido sob a forma de trabalho mecânico. Porém, pela segunda lei da termodinâmica, é impossível construir uma máquina térmica que, operando em um ciclo, não produza nenhum efeito além da absorção de calor de um reservatório e da realização de uma quantidade igual de trabalho. A essência dessa forma dessa lei
é que é teoricamente impossível construir uma máquina que trabalhe com rendimento de 100%. Discutiremos agora uma máquina térmica teórica, que é o motor mais eficiente possível. Para isso, vamos entender o significado de processos reversíveis e irreversíveis. Um processo reversível é aquele no qual o sistema pode retornar às suas condições iniciais pelo mesmo caminho e no qual cada ponto ao longo da trajetória é um estado de equilíbrio. Um processo que não satisfaça essa exigência é irreversível. Processo reversível é uma idealização. Os três processos descritos no início desse vídeo são irreversíveis. Eles seguem apenas uma direção. A expansão livre é um processo irreversível. Não importa por quanto tempo observarmos, nunca veremos o gás ocupando todo o volume espontaneamente voltar para somente a metade do volume. A única maneira pela qual poderíamos fazer com que isso acontecesse seria interagir com o gás, talvez empurrando para dentro com um pistão, mas isso resultaria em uma mudança no ambiente. Se um processo real ocorrer muito lentamente, de tal forma que o sistema esteja sempre muito próximo do equilíbrio, esse processo pode ser modelado como reversível. Por exemplo, imagine comprimir um gás muito lentamente ao deixar cair alguns grãos de areia em um pistão sem atrito, como mostra a figura. A pressão, o volume e a temperatura do gás são bem definidos durante essa compressão isotérmica. Cada grão de areia adicionado representa uma pequena mudança para um novo estado de equilíbrio. O processo pode ser revertido pela lenta remoção dos grãos de areia do pistão. Em 1824, um engenheiro francês chamado Sadi Carnot descreveu uma máquina teórica, agora denominada máquina de Carnot, que é de grande importância dos pontos de vista prático e teórico. Ele demonstrou que uma máquina térmica operando em um ciclo ideal, reversível, chamado ciclo de Carnot, entre dois reservatórios de calor, é a máquina mais eficiente possível. Essa máquina estabelece um limite superior nos rendimentos de todas as máquinas reais. Isto é, o trabalho líquido realizado por uma substância de trabalho por meio do ciclo de Carnot é a maior quantidade de trabalho possível para uma determinada quantidade de calor fornecida à substância na temperatura superior. Para descrever o ciclo de Carnot, vamos supor que a substância de trabalho na máquina é um gás ideal contido em um cilindro com um pistão móvel em uma extremidade. As paredes do cilindro e o pistão são termicamente não condutores. 4 estágios do ciclo de Carnot são mostrados na figura. Esse ciclo consiste em 2 processos adiabáticos e 2 processos isotérmicos, todos reversíveis. O processo AB é uma expansão isotérmica à temperatura Tq, na qual o gás é colocado em contato térmico com o reservatório de calor na temperatura Tq. Durante o processo, o gás absorve o calor do reservatório e realiza o trabalho representado pela letra WAB, ao levantar o pistão. No processo BC, a base do cilindro é substituída por uma parede térmica não condutora e o gás expande-se adiabaticamente. Isso é, nenhuma energia entra no sistema ou deixa pelo calor. Durante o processo, a temperatura cai de Tq para Tf e o gás realiza um trabalho WBC ao levantar o pistão. No processo CD, o gás é colocado em contato térmico com o reservatório de calor na temperatura Tf e comprimido isotermicamente. Durante esse tempo, o gás transfere calor, QF, ao reservatório e o trabalho realizado sobre o gás é WCD. No processo final, DA, a base do cilindro é substituída outra vez por uma parede térmica não condutora e o gás é comprimido adiabaticamente. A temperatura do gás aumenta para Tq e o trabalho realizado sobre o gás é WDA.
A expressão mostra o rendimento térmico de uma máquina de Carnot, 1 menos Tf sobre Tq, onde Tf é a temperatura da fonte fria e Tq é a temperatura mais alta. A partir desse resultado, vemos que todas as máquinas de Carnot que operam entre as mesmas duas temperaturas têm o mesmo rendimento. Com essa equação, mostra-se que o rendimento só pode ser a unidade, 100%, se Tf for 0 Kelvin. É impossível alcançar o zero absoluto, e dessa forma, tais reservatórios não estão disponíveis. A incapacidade de atingir o zero absoluto é conhecida como a terceira lei da termodinâmica. Seria necessária uma quantidade infinita de energia para baixar a temperatura de uma substância a zero absoluto. Sendo assim, o rendimento máximo é sempre menor do que 100%. Na maioria dos casos, o reservatório frio está em uma temperatura próxima do ambiente, cerca de 300 Kelvin. Consequentemente, em geral, se tenta aumentar o rendimento elevando a temperatura do reservatório quente. Todas as máquinas reais são menos eficientes do que a máquina de Carnot, porque todas operam irreversivelmente, com o objetivo de completar um ciclo em um curto período de tempo. Além dessa limitação teórica, as máquinas reais estão sujeitas a dificuldades práticas, incluindo o atrito, que reduzem ainda mais o rendimento. Para que os processos no ciclo de Carnot sejam reversíveis, eles têm de ser realizados de maneira infinitesimalmente lenta. Sendo assim, apesar de a máquina de Carnot ser a máquina térmica mais eficiente possível, produz potência nula, porque leva um intervalo de tempo infinito para completar um ciclo. Para uma máquina real, o curto intervalo de tempo de cada ciclo resulta na substância de trabalho atingindo uma temperatura alta mais baixa do que a do reservatório quente, e uma temperatura baixa mais alta que a do reservatório frio. Uma máquina realizando um ciclo de Carnot entre este intervalo menor de temperatura foi analisado por Couson e Alborn. Em uma máquina térmica, a direção do fluxo de calor é do reservatório quente para o reservatório frio, que é a direção natural. O papel da máquina térmica é processar o calor do reservatório quente para realizar trabalho útil. E se quisermos transferir calor do reservatório frio para o reservatório quente? Como esta não é a direção natural do fluxo, temos que transferir alguma energia para o dispositivo fazer com que isto ocorra. Os dispositivos que executam essa tarefa são chamados bombas de calor ou refrigeradores. A figura é uma representação esquemática de uma bomba de calor. A temperatura do reservatório frio é Tf, a temperatura do reservatório quente é Tq, e o calor absorvido pela bomba é Qf. Energia fornecida ao sistema, que modelamos como trabalho, e o calor retirado da bomba é Qq. A efetividade de uma bomba de calor é descrita em termos de um número denominado coeficiente de desempenho. O coeficiente de desempenho de um refrigerador é definido como a razão entre Qf e W. Um refrigerador de Carnot é uma máquina de Carnot operando no sentido contrário. Para o refrigerador de Carnot, nós temos que o coeficiente de desempenho é dado por Tf sobre Tq menos Tf. Um processo irreversível é aquele que não pode ser invertido por meio de pequenas mudanças no ambiente. O sentido no qual um processo irreversível ocorre é determinado pela variação de entropia do sistema no qual ocorre o processo. A entropia, S, é uma propriedade de estado ou função de estado do sistema, ou seja, uma função que depende apenas do estado do sistema e não da forma como o sistema atinge esse estado. O postulado da entropia afirma: se um processo irreversível acontece em um sistema fechado, a entropia do sistema sempre aumenta. O aumento da entropia num processo irreversível indica, assim,
o sentido temporal do sistema isolado, ou seja, estabelece a ordem com que acontecem as várias etapas de um processo irreversível. Sistemas isolados tendem à desordem, e a entropia é uma medida dessa desordem. Para entender isso, considere as moléculas no ar em seu quarto. Considere dois estados. O estado 1 é a condição na qual as moléculas de oxigênio e de nitrogênio estão uniformemente misturadas em todo o quarto. O estado 2 é aquele no qual as moléculas de oxigênio estão na metade dianteira do quarto e as moléculas de nitrogênio estão na metade traseira. A partir da nossa experiência diária, podemos dizer que é extremamente improvável que o segundo estado exista. Por outro lado, o estado 1 é o que normalmente esperaríamos ver. Para que acontecesse o estado 2, cada molécula de oxigênio teria de estar em uma metade do quarto e cada molécula de nitrogênio na outra metade. Uma situação altamente ordenada e improvável. A probabilidade de ela ocorrer é infinitesimal. Para o estado 1 existir, os dois tipos de moléculas estão simplesmente distribuídos de maneira uniforme pelo quarto. Este é um nível muito mais baixo de ordem e uma situação altamente provável. Assim, o estado misturado é muito mais provável do que o estado separado, e é o que normalmente vemos. Outros exemplos podem ser a queda de uma gota de tinta em um copo com água. Dificilmente a tinta irá reunir-se novamente e formar uma gota. A queda de uma caneca estilhaçando-se no chão, dificilmente os cacos dela iriam se transformar novamente numa caneca inteira. O derretimento do gelo, de cubos de gelo num copo, se transformando num copo com água, ao serem revertidos, dificilmente formariam novamente os blocos de gelo, e assim diversos outros exemplos do nosso dia a dia. Podemos afirmar que a entropia do universo aumenta em todos os processos naturais. Para calcular a variação de entropia para um processo finito, devemos reconhecer que a temperatura geralmente não é constante. Se dq é o calor transferido reversivelmente quando o sistema está na temperatura T, então a variação de entropia em um processo reversível arbitrário entre o estado inicial e final pode ser calculada como a integral de dq sobre T. Sendo assim, no caso de um processo adiabático reversível, nenhum calor é transferido entre o sistema e seus arredores e, consequentemente, a variação de entropia é igual a zero. Como não ocorre nenhuma variação de entropia, tal processo é frequentemente considerado um processo isentrópico.